Mas você só vai ser curado se você crer nessa palavra. Aleluia. A palavra dessa manhã está no Evangelho de Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Apartando e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compram comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000, além de mulheres e de crianças. Podem se assentar. Santo é o teu nome, graças te damos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos que conseguiram chegar aqui. Te pedimos nessa hora, fale conosco, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Rendemos graças a ti nessa manhã. Obrigado pela tua presença. A tua palavra é cura. Ela é cura para todos que nele crê, meu Deus e meu Pai, nessa palavra. Senhor, que nessa manhã, que o Senhor tire de nós toda a incredulidade, para que possamos compreender que essa palavra é cura para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, fale com teus filhos. O Senhor permitiu que teus filhos despertassem, meu Deus e meu Pai, para chegar até aqui. Então fale conosco, Pai querido, Pai amado, através da tua palavra, e que essa palavra venha continuar trazendo cura para cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Vai falar da primeira multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. E o interessante, irmãos, que a gente vai começar essa palavra e nós vamos ver que no capítulo 14, no versículo 1, vai falar a respeito de João Batista. E aqui quando fala, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ali Jesus, ele se retirou porque a notícia chegou que João Batista tinha sido decapitado. João Batista tinha sido morto. Hoje nós entendemos que para que Jesus iniciasse o seu ministério, era necessário que João Batista saísse de cena. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E ali a gente vê que o lado dele humano sentiu a dor da perda. Até porque a gente sabe da maneira que João Batista, ele foi morto. E ele era um servo de Deus que anunciava a chegada do Mestre, a chegada de Cristo. E a gente vê que ele fez aquilo que cabia a ele, pregando o Evangelho, anunciando arrependimento, anunciando uma mudança, batizando com água. Mas ele disse que viria um que batizaria com o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele se retira. E aí a cidade, aquela população, o interessante, irmãos, que onde Jesus estava,
Havia sempre uma multidão indo de encontro a ele. E era uma multidão de pessoas necessitadas. Eram doentes de alma, de espírito, de físicos. Eram pobres que necessitavam também do alimento para o seu físico. E a gente entende que naquele tempo não era tão fácil chegar aonde eles se encontravam. Porque quem tinha condições de ir de barco, ia de barco. Quem tinha um jumentinho, mas muitos andavam a pé. Muitos tinham a necessidade de ir ao encontro do Senhor. Hoje nós estamos aqui porque sabemos que Ele nos escolheu. Hoje nós temos facilidade, nós temos um ambiente que é preparado, nós temos o ar, nós temos água, né? A gente sabe que ainda tem muitas igrejas que quando é o calor, né, é um calor insuportável. Eu lembro que ano passado, quando a gente foi lá em Santa Cruz, para uma consagração, e aí a gente viu a necessidade daquela igreja, porque era muito quente, mas aquele povo estava ali louvando, adorando, glorificando a Deus. E quando a gente já não vive mais num ambiente assim, a gente sente muito, a gente reclama, a gente tende a murmurar, e a gente não dá valor àquilo que nós temos, e muitas das vezes é necessário a gente irmos em lugares assim para que a gente compreenda que aquele povo está ali com o intuito de adorar e de louvar, independente da situação a qual eles estão vivendo. E a gente vê aqui Jesus se apartando, eu creio que para falar com o Pai, eu creio que colocando essa situação da perda de João Batista, mas aí a multidão ouviu dizer que Jesus estava naquele lugar, e eles vão de encontro a Jesus. Hoje, muitas das vezes, nós deparamos com pessoas que só querem que a gente ore por eles, que busque por ele, que ministre sobre a vida dele, mas não querem ter a disponibilidade de ir ao local onde Jesus se encontra, num local onde o Senhor consagrou como casa de oração, como estamos aqui nessa manhã. Nós queremos terceirizar, muitas das vezes, a nossa caminhada, a nossa fé, colocando a responsabilidade para o outro, mas nós vimos que naquela época era uma dificuldade que o povo tinha, mas o povo não olhava para a dificuldade, porque o povo entendia que eles tinham necessidades. E quando nós temos necessidade, nós não olhamos para a dificuldade que vai se apresentar para que a gente chega ou faça aquilo que devemos fazer. Porque a necessidade deles era estar ouvindo uma palavra, como foi louvado, que traz cura. Uma palavra que vai nos motivar, uma palavra que vai acender a chama de novo, uma palavra que vai trazer esperança. E aqui a gente vê que fala de uma multidão de pessoas, e Jesus, quando depara com aquele povo, Jesus, ele vai dizer que ele tem íntima compaixão. Ele reconhece, irmãos, o esforço daquele povo. Ele reconhece o esforço daquela multidão que foram de encontro. Uns vieram de muito longe, outros de mais próximo, mas ele reconhece o esforço, ele reconhece a dedicação de cada um de estar ali onde ele se encontrava para ouvir algo que ele tinha para liberar para aquela multidão. E aí o coração dele se enche de compaixão com aquela multidão, com aquele povo, e ele entende que aquele povo estava ali para ouvir algo vindo dele. E ali a palavra de Deus vai dizer que ali acontece curas, acontece libertações, coxo, cego, vão sendo curados, vão sendo libertos, vão sendo transformados. E aí a gente se imagina no meio de uma multidão dessa. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra hoje, nós vemos o quê? Os mega shows. E para esses mega shows funcionar, a gente vê que é uma tecnologia muito avançada, são muitas caixas de sons, são muitos aparelhos para que faça com que todo mundo ouça. Tem pessoas que chegam, eu estava vendo essa semana, pessoas que estavam chegando para o Rock in Rio 6 horas da manhã e o portão só abria às 2, irmãos. Né? A gente sabe que tem pessoas às vezes que usam fralda descartável quando está naquele show.
porque quer chegar cedo, quer ficar próximo do palco, quer ficar próximo do seu ídolo. E aí faz todo aquele preparo. E a gente sabe que para comportar, para que todas as pessoas acompanhem, tem telões cercados naquele ambiente. E a gente imagine 5.000 pessoas para ouvir Jesus. A gente fica imaginando como que era, porque quem estava distante dele era tocado com a palavra, conseguia ouvir, conseguia entender o que estava acontecendo. Eu creio que aquele que estava lá atrás também recebia cura, era liberto, era transformado, porque era o poder de Deus manifesto na vida do Filho na terra, operando no meio daquela multidão. É diferente de hoje, que é uma tecnologia para que aconteça um show de qualidade. E a gente vê pessoas que querem estar próximos, chegando bem cedo para estarem ali. Mas a gente sabe que tem pessoas que chegam mais tarde, que ficam bem distante do palco ou do seu ídolo, mas não deixam de assisti-lo por aquelas telas enormes que a gente vê, da maneira que eles fazem a preparação de todo o palco, toda a estrutura para que seja um bom show. Só que naquele tempo era diferente, mas nem por isso deixava de acontecer as manifestações de Deus. Era diferente porque a necessidade daquele povo era ouvir uma palavra de cura e de libertação. Hoje nós sabemos nesse show o que acontece lá. Quantas pessoas muitas das vezes estão ali, né, para só satisfazer a sua carne. Porque tem pessoas que vai com o intuito de se divertir, de adorar não, nem de louvar, de cantar. Né? A gente sabe qual é o intuito. Tem pessoas que são pessoas boas que estão ali, mas a gente sabe que ali tem pessoas infiltradas, que vai com a droga, que vai se prostituir. E a gente sabe que acontece de tudo nesse ambiente. Mas aqui o Senhor está falando de uma multidão que tinha necessidade de ouvir uma palavra, que tinha necessidade de receber uma cura, que tinha necessidade de sair dali alimentados. E a gente precisa entender, toda vez que nós vamos, nos aproximamos a esse Senhor, nós nunca saímos de mão vazia. Nós nunca saímos da mesma maneira, nem da mesma forma. E Jesus, ele tem íntima compaixão e ele entende a necessidade daquele povo, até porque aquele povo se esforçou para estar ali. E eu entendo que domingo de manhã estarmos na casa do Senhor não é fácil, irmãos. Não é fácil para aqueles que trabalham a semana toda. Não é fácil para aqueles que têm a rotina de acordar cedo e ir para o seu trabalho. Geralmente quem folga domingo quer dormir um pouco até mais tarde, quer separar um tempo para sentar à mesa para tomar um bom café. Mas quando nós temos a necessidade, quando nós entendemos que nós precisamos estar na casa do nosso Pai, seja no horário da manhã, seja no horário da noite, seja no horário da tarde, o Senhor, ele contempla e entende que nós chegamos porque nós temos necessidade de louvar, de adorar, de glorificar e de receber uma palavra também de cura. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele tem compaixão, porque ele olha para cada um de nós, irmãos. Ele sabe quem nós somos, mas essa compaixão, esse amor e essa misericórdia, eu creio, eu entendo que o Senhor está nos olhando e falando, ele está aqui, ele poderia não estar. Ele poderia estar em outros lugares, mas hoje, essa manhã, ele separou para estar aqui. Então isso faz com que nós venhamos atrair a esse Senhor. Eu sei que está difícil, eu sei que tem áreas que eu vou tratar, eu sei que tem áreas que eu vou libertar, mas eu também entendo que está havendo um esforço. Está havendo um esforço, porque poderíamos não estar. E foi isso que Jesus viu no meio daquela multidão, daquele povo, a necessidade, o esforço daquele povo de ter aberto mão, de poder ter ficado um pouquinho até mais tarde na sua cama e falar, não, eu vou levantar, eu vou na casa do meu Pai, eu tenho necessidades, eu quero ouvir uma palavra, eu preciso ouvir algo desse Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto.
eu preciso ser transformado. E nós conseguimos chegar aqui. E aí a cura, a libertações. Só que são curas que muitas das vezes nós não percebemos. Nós achamos muitas das vezes que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Está acontecendo algo no mundo espiritual. Está acontecendo algo dentro de nós. A semente, ela está sendo lançada através da palavra. E é essa palavra que, quando essa semente ela começa a germinar, ela vai trazendo cura. Ela vai trazendo libertação. Ela vai fazendo com que a gente se assente. Porque depois que o Senhor libera a palavra, depois que o Senhor Ele faz as manifestações ali naquele lugar de cura e de libertações, os discípulos falam: já é tarde, despede essa multidão. E Jesus fala: eu não posso fazer isso, dá para eles o que comer. E eles falam: não tem, só temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí o Senhor dá uma ordem, faz com que eles se assentem. Irmãos, imagine aquela multidão se assentando. Em alguns evangelhos vai falar de grupos de 50, grupos de 100. Imagina você fazendo parte desse grupo, seja de 100, seja de 50, mas se assentando para receber agora o alimento para o teu físico, se assentando para você se acalmar e entender que houve uma manifestação, que a palavra ela foi liberada, que ainda que você estivesse próximo de Jesus ou distante de Jesus, mas no meio daquela multidão o Senhor te viu. E você recebeu aquilo que você precisava receber naquele momento. Ainda que você não entenda, muitas das vezes é liberada uma palavra de cura. Mas como é que eu vou crer que eu recebi cura se eu ainda sinto dores? Como é que eu vou crer que o Senhor trabalhou lá no meu lar, ou na vida de um filho, ou de um esposo, se eu estou olhando para a situação e a situação continua a mesma? Como é que eu vou crer nesse poder de Deus, nessa manifestação? E Ele pede com que aquela multidão se assente. E nós estamos aqui assentados para receber aquilo que Deus tem para nos entregar nessa manhã. E o Senhor está trabalhando desde a hora, irmãos, que a gente já coloca no nosso coração: amanhã eu vou ao culto de manhã, amanhã eu vou adorar o meu Senhor. Muitas das vezes nós não verbalizamos, mas o intuito já vem dentro de nós, nos convocando para que a gente consiga levantar para chegar na casa do Senhor. E graças a Deus que chegamos aqui para ver as manifestações do Senhor, para entender, como Ele diz que é na comunhão que Ele ordena bênção. Nós estamos aqui em comunhão e o Senhor está ordenando bênçãos, bênçãos espirituais, que são as melhores bênçãos, mas as materiais também vai acompanhar as bênçãos espirituais. Aqui nós vemos uma multidão no momento que Jesus, Ele estava triste. E nem por isso Ele deixou de cumprir o ministério e o chamado dele. E quantas das vezes nós não estamos assim, vivendo um momento de luto, vivendo uma adversidade, vivendo uma fase difícil, e nós não deixamos de cumprir o nosso chamado e nem o ministério a qual o Senhor nos delegou. Nós entendemos que houve uma separação e um chamado de Deus. E Ele cuidou daquela multidão. Não era um grupinho como nós que estamos aqui, não. Era uma multidão de homens e mulheres e crianças. Porque a Bíblia vai dizer aqui, aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, irmãos, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Era muita gente. Realmente era uma multidão. Mas Jesus cuidou de todos que estavam ali.
Jesus está cuidando de nós, irmãos. Chegamos aqui num lugar onde Ele separou, onde Ele santificou como casa de oração. Não pense você que Deus não está te vendo. Não pense você que você não está sendo alimentado. Não pense você que Deus não está te curando. Porque é essa palavra que cura. É essa palavra que liberta, é essa palavra que transforma. Por isso que precisa ter o momento da palavra. Nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos, nós choramos, nós ministramos, mas tem que ter o momento da palavra, porque é essa palavra que cura. E nós vemos aqui uma multidão sendo alimentada, alimentados espiritualmente. Diferente de um show de hoje. Porque na maioria das vezes, alguns vão para aquele lugar. Só vai piorar a sua vida, só vai piorar as suas situações. Porque tem pessoas ali que se não experimentou uma droga, aquele é um lugar que é preparado para aquilo. Se alguém não fez algo que pudesse depois vir se arrepender, aquele ambiente é o local de nós deixarmos que a nossa carne prevaleça. E depois que passa, eu acredito que para muitos veio um arrependimento. Só que tem situações que virão as consequências. Consequências que vão durar na vida do ser humano. Que nós vamos carregar muitas das vezes até o momento que a gente deixe de viver nessa terra. Mas hoje nós temos também um Jesus que nos apresenta algo bom, que apresenta uma palavra de vida, uma vida que é vida em abundância, uma palavra que vai nos saciando, para que a gente entenda que nós não precisamos ir por caminhos que parecem bons, mas que o fim é a morte. Uma palavra que vai fazendo com que a gente vai sendo tratado, trabalhado, para que a gente entenda que esses caminhos que parecem bons, mas que o fim é a morte, já não faz parte mais de nossas vidas. Porque essa palavra é uma palavra que cura, é uma palavra que sara, e essa multidão tinha necessidade. Eu sempre digo, cada um sabe da sua necessidade. A Bíblia diz que não é por força e nem violência. Nós oramos pela nossa família, pela nossa casa, e nós queremos muito que chegue o momento da vida deles, que eles sintam essa necessidade que sentimos a cada dia, de estarmos na presença de Deus. Que sentimos necessidade de nos alimentarmos da palavra, que procuramos hábitos de nos alimentarmos dessa palavra. Nós não podemos deixar só chegar no dia de culto para a gente se alimentar da palavra, porque hoje nós temos essa palavra. Essa é a nossa espada, essa é a nossa arma, que vai nos dar estratégia, que vai nos dar sabedoria, que vai fazer com que a gente conduza a situação de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa vontade. Então o Senhor está falando nessa manhã, se assente, porque você não vai sair daqui nem faminto espiritualmente, nem fisicamente. Porque Ele olha para você e para mim Ele tem compaixão, porque Ele sabe que nós poderíamos estar em todos os lugares, mas escolhemos estar aqui nessa manhã. Viemos aqui para nos aproximar dele. Não importa se você está à frente ou se você está atrás, se você está no grupo de 100 ou no grupo de 50, o importante é você entender, como ele disse para os discípulos, mande com que ele se assente. E o interessante é que nós vamos ver no meio de uma multidão uma organização. O que nós vemos hoje, qualquer evento de um servo de Deus, né, que tem eventos que são grandes, a gente não vê roubo, a gente não vê briga, a gente não vê ofensa. Graças a Deus é tudo na santa e gloriosa paz do Senhor, porque a gente entende a nossa necessidade de estarmos ali, e nós vamos para esse lugar para glorificar e adorar o nome do Senhor. E é por isso que nós vemos que é diferente, como a Bíblia diz, que há a diferença do que serve daquele que não serve. Nós nos reunimos
Ainda que seja um grupo grande, mas a gente no final do evento, a gente não escuta falar nada daquilo que a gente escuta ouvir, depois que esses shows terminam. Mas nem por isso a gente vai ficar maldizendo, falando mal, recriminando, não. A gente precisa estar em oração. Até porque um dia, quem gostou, quem frequentava, já esteve lá um dia. Mas aí teve um encontro, foi convidado, aceitou viver uma nova vida. Então não é para a gente ficar apontando, porque tem pessoas às vezes que infelizmente que não conhecem esse Senhor, fica desejando que aconteça algo naquele lugar. Não, irmãos. Isso não condiz com a palavra. Isso não condiz para nós que somos servos de Deus. A nossa oração, irmão, é para que Deus guarde. É para que aquele que saiu, que viajou, que deixou a sua família, volte em segurança. Para que no tempo certo seja alcançado, impactado com uma palavra. Nós não podemos, irmãos, agirmos de uma maneira que contradiz com a palavra, porque a palavra não anda a gente ficar maldizendo, ou recriminando, ou apontando, ou desejando que aconteça algo. Não, a gente quer sim que Deus continue guardando essas pessoas, e que um dia eles possam sentir essa necessidade que sentimos de estarmos na presença do Senhor. Até porque nós sabemos que um dia já estivemos lá. Até porque sabemos que era algo que nós gostávamos de fazer também. E o Senhor nos alcançou. E a gente precisa crer que o Senhor é poderoso para alcançar essas pessoas também. E que o Senhor tenha misericórdia. E que o Senhor guarde. E que eles voltem para suas casas. E que ainda que eles possam começar a sofrer as consequências das atitudes, dos erros, mas mesmo assim eu ainda creio que o poder desse evangelho pode alcançar cada um deles. Porque, irmão, se a gente não tiver fé para isso, o que é reino para a gente? É só morte, é destruição, tem que partir para não dar mais trabalho. Não, nós queremos ver a glória de Deus numa conversão, numa transformação, numa mudança da velha criatura para um novo homem segundo a palavra de Deus. Tem alimento nessa manhã. Eu não sei se você chegou coxo, se você chegou cego, porque muitas das vezes nós achamos que é só essa enfermidade do físico, mas é a enfermidade da nossa alma. Muitas das vezes nós estamos coxo de alma, coxo de espírito, cego na alma. Nós não conseguimos, porque a gente sabe que a alma procede das nossas emoções. E quantas das vezes vamos adoecendo com as pancadas, com as perdas, com as decepções, a nossa alma vai adoecendo. E nós estamos aqui num lugar onde tem um poder, onde tem um Senhor, que Ele tem poder de curar, de tirar, de arrancar a esterilidade, de fazer com que a gente enxergue, de tirar a escama dos nossos olhos, para que a gente entenda, não, esse caminho já não condiz, esse caminho ele se apresenta como algo glorioso, como algo bom, mas o fim dele eu sei o que é morte. E às vezes a gente fala de morte, as pessoas estão achando que é morte física, que vai, sepultamento, São João Batista. Não, morte espirituais. Quantas pessoas estão mortas espirituais, irmãos? Quantas pessoas já não têm prazer, já não têm mais alegria, já não têm mais esperança, já não sonham? Quantas pessoas já não acreditam mais numa mudança? Mas graças a Deus nós estamos aqui num lugar onde tem um Senhor que renova nossas forças, tem um Senhor que traz de volta a nossa esperança, tem um Senhor que vai nos motivando a acreditarmos em dias melhores. E eu tenho que continuar crendo em dias melhores para a minha cidade. Eu tenho que continuar crendo em dias melhores para a minha nação. Eu tenho que continuar crendo em dias melhores para a família, para casais, para filhos. Nós precisamos crer. E nós estamos aqui porque a nossa necessidade é essa. Não desistirmos, não desanimarmos, continuarmos em oração, continuarmos anunciando esse reino, crendo em dias melhores, crendo em mudanças, crendo em libertação. Porque da mesma maneira que o Senhor nos arrancou daquele lugar, tem muitas vidas que serão arrancadas. Tem muitas vidas que serão libertas. Tem muitas
muitas vidas que serão transformadas, tem muitos casamentos que será restaurado, restituído, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E esse povo, mesmo naquela multidão, eles foram para um lugar atrás do mestre, porque eles sabiam que tinha algo de bom vindo do Senhor para a vida deles, que iria suprir as necessidades deles. Uma necessidade que primeiro foi a necessidade espiritual e depois foi a necessidade do físico. Como que Jesus ia dispersar aquele povo, aquela multidão, para que eles pudessem ir por aldeias? Porque os discípulos, eles deram até a ideia: dispersa eles, para que eles vão pelas aldeias procurar, comprar. Tinha pessoas ali, irmãos, que não tinham dinheiro. E Jesus sabia, não tinha condições. Então Jesus, ele sabe das nossas necessidades e ele supre, como ele diz, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Então se aquiete, se assente, para um pouco de falar, escuta a voz de Deus, pede a Deus uma direção, mas quando ele te der uma direção, também obedeça a direção que ele está te dando. Se assente nesse momento. Vai ser distribuído o alimento para o nosso físico. Muitas das vezes, irmãos, eu estava falando, não tem como você querer levar o evangelho para uma família se você não chega com algo que possa ajudar aquela família. Porque a gente chega lá numa família que está vivendo um momento difícil e falar que Jesus sara, cura, liberta, transforma, é bênção de Deus. A gente sabe que Deus faz isso, mas quantas das vezes a gente precisa levar uma cesta básica para suprir as necessidades daquela família? Quantas das vezes nós precisamos abençoar? Quantas das vezes o Senhor não manda a gente abençoar alguém? E a gente entende se o Senhor está dando uma ordem, é porque o Senhor sabe da necessidade daquela pessoa. E como é bom quando a gente entende que nós estamos fazendo em prol do reino, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o Senhor sabia da necessidade daquela população, daquela multidão. E Ele abençoa aquele momento. E só um momento glorioso, um momento onde há cura, onde há libertação, onde há manifestação do poder de Deus, porque o Senhor não vai nos despedir de mãos vazias, irmãos. Você pode achar que está aqui, que não está acontecendo nada. Você pode achar, eu vou para lá, eu já sei os louvores, eu já sei a palavra, eu já sei tudo. Não, irmãos, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Pode ser palavra que você já ouviu essa palavra de várias maneiras, mas eu sempre digo, quando a gente vem para a casa do Senhor com o nosso coração contrito, querendo receber aquilo que nós necessitamos, você não vai falar, já conhece essa palavra, não, porque ela é renovada. E o Senhor tem sempre algo dentro de uma palavra. Você pode ouvir ela de várias maneiras, mas tem sempre uma chave que tem que ser virada através de uma palavra. E o Senhor está falando nessa manhã, se assente. E aí é levado para Ele os pães e os peixinhos, e Ele levanta aquilo para Deus, e Ele consagra aqueles alimentos, e Ele começa a falar, distribuir para os seus discípulos, e fala, agora vocês alimentam o meu povo. E houve uma manifestação da multiplicação, irmãos. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Eu costumo dizer que estarmos aqui, irmãos, graças a Deus, nós completamos 3 anos aqui. 3 anos no culto de sexta, 1 ano no culto de domingo. E se não é essa multiplicação, nós não estaríamos mais aqui. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem multiplicado. O Senhor tem feito com que a gente consiga, muitas das vezes, puxando daqui e dali, para que a gente arca com o compromisso desse lugar, para que a coisa avance, para que a coisa flua. Porque quantas pessoas não têm passado por esse lugar? Quantas pessoas não têm chegado aqui? Na sexta-feira veio uma irmã, depois no final do culto, ficou desempregada. Ela vai dar o testemunho dela. Estava com contrato, o contrato terminou. Ela veio na semana retrasada, o Senhor me usou para falar com ela, que mais uma vez mostraria a fidelidade dele. Quando foi sexta-feira, ela falou, pastor, a porta se abriu. Uma multinacional, uma empresa que tem todos os benefícios,
o meu salário aumentou. Irmãos, Deus está fazendo milagre. Deus continua operando. Se nós estamos aqui, o Senhor está preparando, o Senhor está sarando, o Senhor está curando, para que a gente viva o nosso milagre. Isso edifica a minha fé. Isso faz com que eu continue anunciando o Evangelho. Isso faz com que a gente continue perseverando, porque o teu momento e a tua hora vai chegar. Mas o importante é você entender que está havendo curas, que está havendo libertações, que as escamas estão caindo dos seus olhos, e agora você não vai agir mais como louco, como loucas, não. Você vai ser prudente na tua atitude, no teu comportamento, no teu falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos contendo. E é isso que nós glorificamos a Deus, ele vai nos contendo. Ele vai trabalhando em nós para que a gente tenha uma nova conduta, um novo comportamento que glorifique o nome do Senhor. Então que nessa manhã, se você já está sentado, agora se alimente com a porção que Deus preparou para a sua vida. Se alimente com aquilo que Deus está liberando nessa manhã para a sua vida. Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Aqui tem alimento para saciar o nosso interior. Tem alimentos para saciar o nosso espírito, a nossa alma. Tem alimento para te dar uma recarga, para que você continue na sua trajetória, na sua caminhada, anunciando esse reino e crendo. Senhor, eu estou anunciando, eu estou falando do teu reino, mas eu tenho certeza que da minha casa o Senhor cuida, que da minha família o Senhor cuida, que dos meus negócios o Senhor cuida, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele vai continuar suprindo as nossas necessidades, da mesma maneira que ele supriu as necessidades dessa multidão, ele também vai saciar as nossas necessidades, ainda que seja um grupo pequeno, ainda que seja uma igreja pequena, mas mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos alimentado. Ninguém saiu de mãos vazias, ninguém foi disperso para sua casa. Eu acredito que eles foram cheios da glória de Deus, contando: fulano foi curado, fulano foi liberto. Isso edifica a nossa fé, irmãos. Isso edifica a nossa fé, vermos milagres, vermos o Senhor abrindo porta, reconhecendo que tem presença de Deus, que tem unção de Deus para que o milagre aconteça. Eu creio que eles saíram dali saciados, alimentados e viram realmente a multiplicação, porque ali não era telão, não eram as caixas, não eram os equipamentos, era o boca a boca. Jesus curou um. Alguém no grupo foi visitado, alguém foi liberto, tem alguém sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, tem alguém ali glorificando ao Senhor, tem alguém ali testemunhando, e mesmo assim todos que estavam ali foram impactados, foram visitados, não saíram da maneira que chegaram, porque Jesus, irmãos, ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a tua necessidade. E o mais lindo para mim fechar é que ainda sabendo quem nós somos, ainda sabendo que a gente nem está fazendo aquilo que a gente já tinha que estar fazendo, ainda sabendo de maneira que a gente está se comportando, Ele supre as nossas necessidades. Você chegou aqui nessa manhã para você se assentar, para você ver a multiplicação do Senhor, para você entender que é um lugar onde os milagres estão acontecendo, onde tem palavras de cura. Essa palavra que cura, não sou eu que curo, mas essa palavra é uma cura. Eu tenho certeza que todos nós, que quando chegamos aqui, tem uma porção de cura para a nossa vida, tem uma porção espiritual para recebermos, tem algo que nós necessitamos receber, e é por isso que na maioria das vezes o nosso corpo está cansado, mas o Senhor faz com que o nosso espírito acorde, desperte o nosso corpo, nós nos levantamos, tomamos um banho, nos preparamos para estar aqui glorificando o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Tinha uma multidão. Aqui nós não estamos em multidão, mas a presença de Deus está aqui. E é essa presença que faz a diferença. E é essa presença que sara, que cura, que liberta, que transforma.
E é essa presença que tem multiplicado para que nós estejamos aqui glorificando o nome do Senhor. Que no nome de Jesus você entenda que você não vai sair daqui de mãos vazias. Que você não vai sair daqui sentindo sede. Você não vai sair daqui sentindo fome. Porque o alimento diário, maná, que é essa palavra, o Senhor está liberando para as nossas vidas. É uma palavra que vai de encontro ao teu espírito. É uma palavra que vai de encontro à tua alma. É uma palavra que vai de encontro ao teu físico. É uma palavra libertadora. É uma palavra que cura. Seja curado, seja liberto, seja transformado. Seja um servo de Deus. Não deixe a incredulidade falar mais alto. Não deixe a dúvida. Não deixe essa adversidade fazer com que a incredulidade entre. Mas creia que o nosso Deus continua sendo o Deus da multiplicação. Que o nosso Deus continua sendo um Deus que nos sonda e sabe das nossas necessidades. Coloca as tuas necessidades diante do Senhor nessa manhã. Clame a Ele. Adore a Ele. Se quebrante diante dEle. Se renda a Ele. Todo o poder e toda a glória foi dada a Ele. E nós estamos aqui como criatura diante do Criador. Como vaso na mão do oleiro. Nós estamos aqui reconhecendo essa grandeza, essa compaixão, essa misericórdia, até porque hoje entendemos que o caminho que levávamos, que pareceu que foi bom, nos levou a tantas mortes, a tantas dores, e hoje, graças a Deus, nós estamos no caminho da verdade e da vida eterna. E hoje nós estamos seguindo um caminho que não tem mais dores, que não tem mais morte, que não tem mais desespero, aflições e angústia. Nós estamos seguindo um caminho de paz que excede todo entendimento, um caminho de harmonia, um caminho de alinhamento, um caminho de estarmos conectados com esse Senhor, um caminho que tem sido nosso refrigério, um refrigério para minha alma, para sua alma, um caminho que tem sido uma paz que excede todo entendimento, um caminho que tem nos levado a estarmos mais próximos, mais íntimos, um caminho que tem feito com que nós nos relacionemos a cada dia com esse Senhor, um caminho onde nós podemos nos assentar e sentir a brisa do Espírito Santo de Deus. Sinta a brisa do Espírito Santo de Deus nessa manhã, pairado sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu físico, te acalmando, te acalentando, ouvindo a voz do Senhor dizendo para cada um de nós: não temas, porque eu sou teu Deus, não temas, porque eu sou contigo, não temo, porque eu te ajudo, esforça-te e tem bom ânimo, porque nessa manhã eu renovo as tuas forças, porque nessa manhã eu te convido a se levantar, porque nessa manhã eu estendo as minhas mãos para que você coloque as suas mãos sobre as minhas mãos, para que eu te segure, para que você não caia, para que você não esmoreça, para que você permaneça nessa trajetória, glorificando o meu nome. Que nessa manhã, que esse Santo Espírito te abençoe e te dê vitória